A paz do Senhor para os irmãos. Vou deixar aqui alguns versículos aqui para meditação, para nossa meditação, aqui no livro de Romanos, do capítulo 9, do verso 6 em diante. E o título diz assim: a liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja feita, porque nem todos os que são Israel são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como os descendentes. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara dará um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Filho, dito que ela, o maior, servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz Moisés: compadece-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isto não despede do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Amados, eu vou parar aqui. O que eu quero mostrar para os irmãos é esse trechinho aqui, onde fala de Israel. Porque eu vejo hoje muitos pastores pregando e falando: Deus tem uma promessa sobre Israel, sobre aquela cidade, sobre aquilo. O povo está preso na terra. O povo está preso em nome terreno. Mas aqui o Senhor não está falando de promessa para aquele povo terreno de Israel, não. O Senhor está falando por um povo escolhido, chamado de Deus. A igreja do Senhor, que é chamada Israel. Aquele Israel mau, terreno, não tem nada com Deus, não, meus irmãos. Tem nada com Deus. Nada com Deus. Analisa a Escritura. O Senhor tem uma promessa, e o Senhor tem uma promessa sobre o Israel, que é os filhos da promessa, os chamados, eleitos de Cristo, que se chama Israel. Aí o Senhor tem uma promessa sobre eles. Então, eu vejo hoje pastores pregando, eu até assisto e fico imaginando: meu Deus, um homem que fala que tem tantos estudos, fez teologia, fez não sei o que lá, mas não sei o que, que eles gostam de falar isso, que eles gostam de mostrar o que eles fizeram. Mas não tem o discernimento do Espírito. Não adianta nada você estudar tanto e não ter discernimento do Espírito. Não saber entender a palavra de Deus. Amados, aqui o Senhor está falando, vamos aqui explanar alguns versículos que os irmãos vão entender. O 6. Não que a palavra de Deus haja faltada, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. O que é que o Senhor está falando aqui?
O Senhor está falando que ele citou o nome de Israel, que Deus está usando só o nome, só o nome de Israel. Mas nem todos que estão em Israel são israelitas. Claro, se ali tiver homens de Deus da promessa, que honra e obedece a palavra, sim, o Senhor tem uma promessa sobre ele. Porque nem todos que estão em Israel são israelitas. O Senhor está falando, quando o Senhor fala de Israel, ele fala de uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro e que obedece à palavra. Não é um Israel covarde, maldoso, assassino. Não. O Senhor não está falando disso aqui. Então, ele fala claramente, nem todos que estão em Israel são israelitas. Olha aqui, ó. Não que a palavra de Deus haja faltado. Não que a palavra de Deus haja faltado. Não. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Agora ao 7. Nem porque serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Em Isaque será chamada a tua descendência. Porque o Senhor tinha uma promessa ali sobre Isaque, tinha uma chamada sobre Isaque. Então Deus honra o que é da chamada. Mas se porventura alguém se quebrantar e voltar para o Senhor, pedir misericórdia, o Senhor vai ter misericórdia. Aqui o Senhor está falando dos filhos da promessa, mas se alguém da parte... Aqui o Senhor fala de Isaque mais embaixo, fala de Esaú, fala da Sara que deu o filho, o Ismael e o Isaque. Mas se alguns da parte de Ismael se quebrantares e voltares para o Senhor vai compadecer. O Senhor vai compadecer. O Senhor não lança fora aquele que vai a ele. Mas aqui o Senhor está citando os filhos da promessa. Mas se dentro dos filhos da promessa o Senhor teve sobre Isaque, não permanecer alguns no Senhor, não serão chamados israelitas. Por quê não será chamado? Porque não permaneceu na palavra. O segredo dos filhos da promessa é permanecer. Ou não sendo da promessa, é permanecer. Porque a intenção, o Senhor veio para todos. O Senhor Jesus veio salvar todos. O Senhor Jesus, quando ele desceu na cruz do Calvário, ele veio fazer dos descendentes de Ismael filhos da promessa. Porque o Senhor já tinha uma promessa sobre Isaque. Já tinha a promessa sobre Isaque. O Senhor já tinha uma promessa sobre Israel. O Senhor Deus já tinha essa promessa. Mas em Jesus veio trazer uma promessa para os que não são da promessa. Ele veio salvar o que havia perdido. Então, se algum que não são da promessa se converter, ele vai fazer parte da promessa de Deus. Em Jesus, os filhos de Ismael, Jesus na cruz do Calvário trouxe a promessa para eles, trouxe o direito da salvação para eles também. Mas, porém, eles têm que se aquebrantar, se converter. Quando uma pessoa se converte, ele se torna um Israel de Cristo, o Israel. E já faz parte da promessa, porque ele entregou e obedece a palavra. Ele é um Israel de Cristo. O Senhor não está falando desse Israel terreno. Não. Vamos aqui para o 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como os descendentes. O Senhor não está falando que são os filhos da carne que são contados como os filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Aqui o Senhor está falando isso porque os
filhos das promessas são aqueles que obedecem. Aqueles que ouvem e obedecem. São os filhos da promessa. Os filhos da carne não são chamados filhos. A Bíblia que está dizendo aqui que não são chamados filhos. Mas sim os filhos da promessa. Então eu vejo hoje umas pregações que até me assustam. Pregando, que Deus tem uma promessa sobre Israel, que aquele povo é um povo abençoado, que aquele povo é isso, que aquele povo é aquilo. Não. Tem alguém abençoado sim, tem uma igreja de Cristo lá sim, mas não é aquele povo terreno, maldoso, brigão, guerrilheiro, mata. Não, nada disso, sai fora dessa. O Senhor não tem promessa sobre Israel terreno, não. O Senhor tem uma promessa sobre Israel espiritual. É um Israel espiritual, Israel terreno não. O Israel espiritual, todos se tornaram Israel em Cristo Jesus. Toda a humanidade, todo aquele que converter, todo aquele que entregar a vida a Cristo, seja descendente de Isaac, descendente de Ismael, ou descendente vamos supor, de Davi, né? Todos que se entregarem a Jesus serão Israel de Cristo. Serão Israel de Cristo. Ali quando Deus deu o trono a Davi, né? Deus tirou o trono daquele rei, que eu não me lembro agora o nome. Meu bem, o Senhor deu o trono a Davi, quem estava no lugar de Davi era com Davi, Deus levantou Davi, por causa do pecado dele, eu não me lembro agora, mas depois eu vou lembrar, eu vou passar para os irmãos. Se eles se converterem hoje, eles também se tornarão Israel de Cristo. Então, amados, nós temos que prestar muita atenção, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele veio trazer a salvação a todos. Vamos descer mais embaixo aqui. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Ali foi a promessa de Deus que Deus tinha com Sara. E por causa da desobediência ali, né, Sara pegou, arrumou um filho, pegou a criada lá, deu para Abraão, arrumou o filho, o Isaac. E todo mundo sabe a tempestade que tornou terrenamente por essa desobediência. E do outro lado, cresceu como a areia da praia, e Deus tem uma promessa, e a promessa estende-se o cumprimento dela. Então, Sara teve a promessa cumprida. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Então Rebeca também teve o filho da promessa, porque Deus prometeu de cumprir, trazer uma descendência ali através dela, e Deus vem trazendo, né? Agora o 11. Porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas porque chama. Quer dizer, o Senhor aqui, Deus estava falando aqui está falando da lei, que Deus tinha um propósito pelo chamado dele, porque Deus o chamou. Ismael, Deus o chamou. É a promessa de Deus que Deus tinha sobre Ismael, de formar uma descendência. E sobre Rebeca também, o filho de Rebeca, Deus também tinha uma promessa. E essa promessa de Deus se estende e tinha que cumprir. Então, o que Deus fez? Enviou o seu filho Jesus para salvar a todos, não só o da promessa, mas a todos.
Em Jesus Cristo, todos se tornaram filhos da promessa. Mas os que converterem, os que entregarem a vida a Cristo, ali cai por terra a promessa israelita. Israel de Deus são todos aqueles que convertem, todos aqueles que entregam a vida a Jesus. Seja descendência de cá ou descendência de lá, mas todos que entregam a vida a Jesus. Então, ao 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu a luz. Ah, tá. Opa. Porque não tendes eles ainda nascido. Não tendes eles nascido. Tá? Ah, tá, acabou aqui. Vamos lá para o 12. Filhos, dito a ele, o maior servirá ao menor. Quer dizer, o Senhor está dizendo aqui, dentro da lei, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o que quiser ser o maior será o menor e serve de todos. O maior servirá ao menor, o cabelo está dizendo. Então não adianta nós, em Cristo Jesus, querermos ser grandes, ser maior do que o outro, saber mais. Eu aprendo muito com muitos homens de Deus aí. Eu ouço as pregações, colho o que é bom, o que é mal eu tiro, e vou aprendendo, e vou lendo a Bíblia, e vou aperfeiçoando em Cristo, cada dia melhor, e assim nós vamos vivendo. Então aqui diz assim, o 13, ó, como está escrito, ó, amei Jacó e aborreci Esaú? Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Por quê? Porque Deus, como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú? Não. Porque Deus amou mais a Jacó? Porque Jacó colocou dentro do seu coração a sementinha de Deus, de servi-lo, de obedecê-lo, de andar nos teus caminhos. E o outro não, o outro era relaxado. E eu vejo hoje alguns pregando e falando, usando essa passagem para pecar, para cometer delitos errados, roubar. Ah, que Jacó foi ladrão. Eu já vi pastor pregando, roubou a bênção do Esaú. Gente, na lei, na graça, na carne, houve uma trapaça assim. Mas ele tinha dentro dele uma coisa que o outro não tinha. Deus. E aí? Por que Deus honrou? E nem tanto que ele também, Deus honrou, mas ele pagou preço por aquilo. Lutou com o anjo. O anjo tocou na coxa dele e ficou concho. Teve umas batalhas, teve uns preços a pagarem. Mas Deus honrou. Porque ele servia, ele obedecia, ele andava com Deus. Aí Deus conhece isso. E isso comove Deus. O que Deus está falando para o pecador através desse homem? Se você tiver desejo de me servir, eu faço com você como eu fiz com Jacó. Esaú era relaxado, era mau. Gostava das coisas ruins. Por isso. Não, Deus foi justo. Ó. Que diremos, pois, que há injustiça na parte de Deus? De maneira alguma, de maneira nenhuma Deus foi injusto. Deus é justo com quem é justo, filho. Se você for justo, você vai receber a justiça de Deus. Se você for injusto, você vai receber a injustiça de Deus. Se você for mal, você vai receber o mal de Deus. Se você for bom e obediente, você vai receber a bondade de Deus. Você, no final, nós todos, como formos julgados, nós não vamos ser julgados da Igreja de Cristo, não. Não. Mas no final, o que você plantou aqui na terra, o que você vai colher. Não adianta você fugir de Deus, você não foge. Da mão de Deus você não escapa. Os homens você engana, você põe os poderosos do seu lado, faz todas as suas maldades. Mas da mão de Deus você não vai escapar não, meu irmão. Nem eu e nem você. Então vamos andar com Deus. Se estiver errado, conserte. Porque senão, vai ser lançado aonde? No lago de fogo ardente, onde o bicho não apaga e o fogo não morre. O fogo não apaga e o bicho não morre. Vamos prosseguir aqui. O 15. Pois diz a Moisés, compadece
compadece-me-ei de quem me compadece, de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. O Senhor vai compadecer de quem compadecer dos outros, e vai ter misericórdia de quem tem misericórdia dos outros. Ao contrário, você está enrolado, está frito. Não adianta pular para a esquerda, para a direita, ou você é todo de Deus e anda na obediência da palavra e seja salvo, ou você escolhe outros caminhos e ser lançado no lago de fogo. Não tem salvação. Vida eterna só em Cristo. Ao 16. Assim, pois, isto não despede do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus, o que compadece. Não depende de nós, não depende de nós querermos. Tudo isso que eu falei aqui para a vida eterna não depende de pastor, não depende. Nenhum irmão, nenhuma pessoa, se ele não fazer a vontade de Deus, as minhas palavras não valem nada, não vai salvar ele. Não. Só se salva a si mesmo, você mudando de vida, se convertendo, praticando bem, obedecendo a palavra, e aí você se salva. Não depende de nós para te salvar, isso depende de Deus. Porque diz a Escritura a Faraó, porque isto mesmo te levantei para eu te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus levantou Faraó, levantou ele, para que o nome dele fosse glorificado. Deus endureceu o coração de Faraó, para que o nome dele fosse anunciado, para que Deus mostrasse o seu poder e toda a sua glória e majestade, livrando o povo das garras do Faraó. O que é que o Senhor está dizendo para você? Se você permanecer no caminho, o Faraó que levantar contra você, fique tranquilo. É Deus permitindo que ele levante para provar a sua fé e para que o nome do Senhor seja manifestado. Para que a glória de Deus seja manifesta através da sua vida e desse Faraó que Deus levantou para te perseguir. Muitas das vezes você está sendo perseguido, não preocupa não. O Faraó que Deus levantou simplesmente para manifestar o poder de Deus e provar a sua fé. Creia nisso. Creia nisso. Vou encerrar aqui, no 16, Pois isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus. Ou não, 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus levantou Faraó para manifestar o poder dele através de Faraó, e a palavra do Senhor ser anunciada em toda a terra. Porque a palavra do Senhor precisava ser anunciada com poder, que Deus tem o poder de derrubar Faraó, de salvar almas, de libertar. Então Deus simplesmente escolheu Faraó para manifestar o seu poder. Porque Faraó já era mau, Faraó era um homem terrível. Então Deus escolheu, falou, isso aí já não tem mais nada mesmo, vou escolher, isso aí não vai mudar. Vou escolher para me manifestar o poder, salvar, livrar o povo do Egito. Deus tem suas estratégias e seu poder para agir, né? E a palavra do Senhor ser anunciada em toda a terra. Então a palavra aqui mais embaixo diz assim, logo, pois, compadece de quem quer e endurece quem quer. Amado, todo o poder está na mão de Deus. Se você, por pior que seja, o descendente de quem for, render-se a Jesus, você se torna um Israel de Deus. Entenda isso. A promessa de Deus é sobre um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E na morte de Jesus, todos
todos que entregar a vida a Jesus será chamado Israel de Deus. Todos. Aí não só atingiu os das promessas que Deus teve a Sara, a Abraão, mas a todos que renderem a Cristo, mesmo sendo filho de Isaac, mesmo sendo filho rebelde. Se entregarmos a vida a Jesus, largar a rebeldia, você se torna um Israel de Deus. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor para todos os irmãos.